Mais Esperto que o Diabo, um livro que ficou mais de 70 anos guardado antes de ser publicado pela primeira vez. Agora você terá a mesma oportunidade que Hill teve, a de acessar a mente do diabo e saber quais truques ele usa para nos manipular e também saber se você está sendo manipulado. Tudo isso nos próximos minutos. O livro de Napoleão Hill foi escrito em 1938, após uma das mais graves crises econômicas mundiais, precedendo a Segunda Guerra Mundial. O próprio autor diz que esse livro não é somente uma fonte de inspiração e coragem, mas deve ser considerado um manual para toda pessoa que deseja ser mais esperta que seus medos, problemas e limitações. O trabalho de Hill começou em 1908 quando ele teve a ideia de pagar a faculdade de Direito com a publicação de entrevistas que fazia com homens e mulheres de sucesso daquela época. Então ele fez uma entrevista com Andrew Carnegie, que construiu sua riqueza através da Companhia de Aço Carnegie e é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Mesmo com toda a sua riqueza, Carnegie sempre se preocupou com a justiça social e pregava o exercício da filantropia. Na entrevista com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo, Hill recebeu a sugestão de entrevistar não somente os homens de sucesso, mas também os que fracassaram. No decorrer dos anos, o autor analisou mais de 25 mil pessoas consideradas fracassadas e 500 bem-sucedidas. Mas afinal, quem foi Napoleão Hill? O autor do livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill foi assessor dos presidentes Wilson e Roosevelt e é considerado o homem mais influente na área de realizações pessoais de todos os tempos. Napoleão Hill publicou diversos livros durante a sua vida, dentre eles os best-sellers Pense e Enriqueça, A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece, o manuscrito original e as 16 Leis do Sucesso. No livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill traz uma hipotética entrevista com o ser mais odiado por várias religiões, a fim de nos proporcionar um verdadeiro guia para não nos alienarmos e seguirmos uma trilha de sucesso. Napoleão Hill consegue acessar a mente do diabo e o faz revelar os truques usados pelo diabo para controlar a mente das pessoas. Além de revelar os seus truques, ele também revela algumas formas de escapar das suas manipulações. Aqui vão as ações que te transformarão no senhor da sua própria vida. 1. Escolha um propósito de vida. O principal motivo que leva as pessoas a não atingirem resultados satisfatórios em suas vidas, seja profissional ou pessoal, é a falta de um objetivo principal bem definido e um plano eficaz para atingi-lo. É primordial ter um propósito de vida. Desde a infância temos a capacidade de criar propósitos, mas nem sempre usamos. Ao definir um objetivo e um plano para atingi-lo, organizamos todos os nossos pensamentos, atos e investimentos para a realização desse objetivo. Tal comportamento gera um poder concentrado, o que Hill chamou de esforço organizado. Compreenda de uma vez por todas, o sucesso e o fracasso não são resultados simplesmente do volume de trabalho, das circunstâncias, de influências e oportunidades, ou de sorte ou azar. O sucesso e o fracasso estão diretamente relacionados se o indivíduo concentra suas energias de forma organizada em torno de um objetivo bem definido, ou não. Partindo dessa premissa, ter objetivos e metas muito bem claros na vida faz com que os seus pensamentos e suas atitudes tenham um foco específico naquilo que você quer. A partir desse foco, torna-se menos complexo encarar os desafios que tem pela frente, de modo que consiga realizar as tarefas demandadas e afaste a procrastinação. 2. Fuja dos 6 medos básicos. Um dos instrumentos mais poderosos usados para controlar a mente humana é o medo. Para assumir o controle das mentes das pessoas, o diabo entra na cabeça dos humanos e ocupa o espaço que não é utilizado do cérebro. Ele planta as sementes do pensamento negativo, e dessa forma, consegue controlar o espaço. Ele possui muitos outros truques mais astutos que são usados para controlar a mente das pessoas, e o mais usado é o medo por ser o mais poderoso. Ele se apropria dos nossos medos, para alienar e travar a nossa mente. Plantando a semente do medo na mente das pessoas,
essas sementes germinam e crescem através do uso contínuo dos pensamentos negativos. Os 6 medos são: o medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda de amor, da velhice e da morte. O primeiro e o último, pobreza e morte, são os medos que mais ajudam o diabo a assumir o controle. 3. Fé inabalável. A fé é o começo de toda a grande realização. Se Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, tivesse parado de desejar conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia as lâmpadas acenderem, a humanidade não seria a mesma. Ele encontrou-se em dificuldades por inúmeras vezes antes de finalmente conseguir descobrir esse segredo da natureza. O que nos liberta deste medo é justamente possuir uma fé inabalável em seu propósito de vida, em seus sonhos e objetivos. Isso vai te manter ativo, em movimento e resiliente, superando as fases difíceis e escapando das armadilhas do medo. Sempre tenha esta frase em mente: em todo fracasso existe uma semente de benefício equivalente, e persista com fé inabalável em busca do seu objetivo principal na vida. 4. Fuja da alienação ou você será controlado. A causa mais comum do fracasso é o hábito da alienação. O diabo diz que consegue controlar qualquer um que tenha o hábito da alienação, seja qual for sua área de atuação. E as razões para isso são duas. Primeiro, o alienado fica vulnerável. Então o diabo consegue moldá-lo com a própria mão e dar a forma que escolher a ele. Isso acontece porque a alienação destrói o poder da iniciativa individual. Segundo, o alienado não consegue buscar a ajuda de Deus, a oposição do diabo, porque a oposição não é atraída por nada que seja leve e inútil. A resposta do diabo leva a outra pergunta: é por isso que poucas pessoas são ricas, enquanto a maioria das pessoas é pobre. A pobreza, tal como a doença, é contagiosa. A pobreza é sempre encontrada entre os alienados, nunca entre aqueles que sabem o que querem e estão determinados a conseguir. Os ricos não se alienam, e é exatamente por isso que são ricos. Muitas pessoas nesse momento estão sendo influenciadas pelo diabo a deixar esse vídeo. Sei que muitas se deixarão influenciar, e por causa disso talvez estejam vivendo uma vida com limitações, mas você que ainda continua aqui me escutando, parabéns, você certamente não deu ouvidos ao diabo e consequentemente faz parte das poucas pessoas que não são controladas por ele. Napoleão Hill, em certo momento da entrevista com o diabo, exige que ele revele como o alienado pode ser identificado. Graças a Napoleão Hill, agora você saberá quando estiver diante de um alienado. Como identificar um alienado? O alienado não tem autoconfiança, não emite pensamentos próprios, gasta mais do que ganha, gosta de criticar as pessoas, comete os mesmos erros, nunca aprendendo com os fracassos, tem uma mente limitada e intolerante, ele espera tudo dos outros, mas não dá nada em troca, ele começa várias coisas, mas não termina nada. Agora já sabemos as características de um alienado, nos resta saber como identificar um não alienado. A questão é como saber se estou diante de um não alienado. Você o encontrará administrando o maior negócio da cidade, morando na melhor rua, dirigindo o melhor automóvel e fazendo sua presença ser sentida onde quer que esteja. Ele é uma inspiração para todos aqueles que entram em contato com sua mente. A característica mais marcante que distingue um não alienado é esta: ele possui uma mente totalmente sua e a usa para alcançar todos os seus objetivos. 5. Tem autodisciplina no que for fazer. O diabo revela no livro que um pensamento disciplinado e organizado significa a morte para ele, desencorajando as atitudes diabólicas e o controle mental. Diz também que é de suma importância a autodisciplina, ou seja, a pessoa ter o domínio de si mesma para afastar vícios e se concentrar no que realmente interessa. O desejo desenfreado por comida, por exemplo, gera problemas de digestão e pode se manifestar em doenças com o passar do tempo, inclusive proporcionando emoções sabotadoras. Tendo isso em vista, reconheça os seus pontos fracos e fortes e saiba o que te descontrola, de modo que a sua produtividade não seja abalada por excessos como álcool, comida e drogas. 6.
Cerque-se de boas influências. Basicamente, as pessoas absorvem e assumem para si, inconscientemente ou de forma consciente, os hábitos de pensamentos de outras pessoas com as quais convive. Portanto, o diabo dá a dica que, dependendo do nosso círculo de amizades, podemos nos afundar na lama ou alcançarmos conquistas de forma contínua. Sendo assim, um dos grandes princípios de produtividade é ter por perto boas influências, buscando não só uma boa amizade, mas uma parceria estratégica. Se ao seu redor tem pessoas que só reclamam da vida, apontam defeitos nos outros e vivem de mau humor, afaste-se o quanto antes e mude o seu cenário. A conclusão que chegamos é que, segundo Napoleão, as leis do diabo estão presentes invariavelmente no destino de todas as pessoas, de forma inevitável. Hill diz que não precisa ter muita imaginação e nem muito conhecimento sobre as leis naturais para entender que a maior parte das dificuldades nas quais as pessoas se encontram são criações das suas próprias mentes. Se você acha que não cairá mais no hábito da alienação e não se deixará ser influenciado pelo diabo, vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Parabéns por ter me acompanhado até aqui.